senador Eduardo Girão, da Tribuna, fez uma extensa descrição dos problemas enfrentados pelo Brasil com a instauração de uma brutal ditadura sob o olhar complacente do Senado Federal e lançou sua candidatura à presidência da Casa. O senador iniciou dizendo: quando uma pessoa se ajoelha, pode estar numa posição de humildade, em oração, mas quando uma instituição fica de joelhos perante outra, expressa apenas subserviência. É o que vem acontecendo com o Senado da República, que em pleno ano do seu bicentenário, vem a cada dia se transformando num puxadinho do Palácio do Planalto e, sobretudo, prostrado, inerte, diante de tantos abusos praticados por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador sugeriu: o próximo presidente desta casa precisa ter como lema central "Levanta, Senado". E fica claro que precisamos de alternância de poder. Fica claro que precisamos avançar e não termos o retrocesso de um filme que a gente já viu. A população quer mudança de verdade para que esta casa cumpra seu papel constitucional nesse momento histórico, dramático do nosso país. O senador se exaltou: chega de acordões. Precisamos, de forma republicana, tratar da coisa pública para que voltemos a ter de verdade independência entre os poderes. Eduardo Girão lembrou que o ministro Alexandre de Moraes, que conduz há quase 6 anos inquéritos políticos no Supremo Tribunal Federal, acaba de prorrogar por ainda mais tempo o inquérito das fake news. O senador disse: e esta casa nada faz. Está errado isso. E o Senado precisa reagir. O senador lembrou ainda que o inquérito das fake news não é o único e que pessoas inocentes estão sendo presas, perseguidas e condenadas sem qualquer acesso ao devido processo legal. O senador prosseguiu explicando os efeitos da omissão subserviente do Senado. Diante de tanta apatia desta casa, o STF passou a interferir sistematicamente também na competência máxima deste poder, que é de legislar, de fiscalizar. Mas a Casa Legislativa baixa a cabeça e se submete ao STF. Eduardo Girão lembrou que há inúmeros pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes que são solenemente ignorados pelo presidente da casa e disse: é um silêncio ensurdecedor que a gente vê da presidência desta casa. Esta casa não pode continuar perante a sociedade como um faz de conta. Há um custo anual de 6 bilhões, B de bola, que é o orçamento do Senado, maior do que a maioria esmagadora das prefeituras de capitais do Brasil. O senador afirmou: neste momento tão crítico de nossa história, eu sinto que não tenho o direito de permanecer calado como um mero observador disso tudo. Sou um dos parlamentares que mais subiu desde o início do mandato a esta tribuna e fiz denúncias, pronunciamentos fortes, falando o que eu estou dizendo aqui mais uma vez. Sinto que, mesmo reconhecendo minhas inúmeras limitações e imperfeições, que são muitas, eu tenho o dever de fazer da melhor forma possível aquilo que está ao meu alcance, apresentando meu nome para a eleição à presidência do Senado Federal. Bem, meu querido irmão, amigo, senador astronauta Marcos Pontes, uma pessoa que eu admiro muito antes de entrar na política. Saudação às senhoras senadoras, aos senhores senadores, funcionários dessa casa e assessores. E você, brasileira e brasileiro, que está nos assistindo, nos ouvindo, pelo trabalho da equipe da comunicação da casa. Olha, senhor presidente, quando uma pessoa se ajoelha, pode estar numa posição de humildade em oração. Mas quando uma instituição fica de joelhos perante outra, expressa apenas subserviência. É o que vem acontecendo com o Senado da República, que em pleno ano do seu bicentenário vem a cada dia se transformando num puxadinho do Palácio do Planalto e, sobretudo, prostrado, inerte,
diante de tantos abusos praticados por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O próximo presidente dessa casa precisa ter como lema central: levanta, Senado. E fica claro que precisamos de alternância de poder. Fica claro que precisamos avançar e não termos retrocesso de um filme que a gente já viu. A população quer mudança de verdade para que essa casa cumpra seu papel constitucional nesse momento histórico, dramático do nosso país. Senhor presidente, chega de acordões. Precisamos, de uma forma republicana, de tratar a coisa pública, para que voltemos a ter independência entre os poderes, de verdade. Vergonhosamente, depois de mais de 5 anos, acaba de ser prorrogado por mais 6 meses o famigerado inquérito das fake news, onde um único ministro acumula o poder de denunciar, investigar, julgar e condenar. Ele é tudo. E essa casa nada faz. Está errado isso. E o Senado precisa reagir. E foi essa semana que o ministro Alexandre de Moraes ampliou por mais 6 meses esse inquérito chamado por seus colegas, seu ex-colega Marco Aurélio Mello, o inquérito do fim do mundo. Além disso, senhor presidente, é inaceitável conviver como se nada estivesse acontecendo com outro inquérito, tão injusto quanto, que persegue pais, mães e avós que foram detidos portando apenas uma bandeira do Brasil e uma Bíblia, ou então um mero batom, mas mantidos como presos políticos em pleno século XXI e tratados como perigosos terroristas, rompendo o Estado democrático de direito que não oferece direito à defesa, ao contraditório, ao devido processo legal a essas pessoas. Por isso a anistia é tão importante para a pacificação nesse país. E nós temos que trabalhar por ela. Diante de tanta apatia dessa casa, o STF passou a interferir sistematicamente também, senhor presidente, na competência máxima desse poder, que é de legislar, de fiscalizar. Mas a Casa Legislativa baixa a cabeça, se submete ao STF. E eles lá, do Poder Judiciário, anularam a efetividade da lei sobre drogas, desprezando o Congresso Nacional ao liberar o consumo e, com isso, o tráfico de pequenas quantidades de drogas, como a maconha, que nada é inofensiva. E vem agindo também explicitamente no controle das redes sociais, o STF, com a implantação gradual da censura, que é absolutamente inconstitucional, senadora Damares Alves, minha amiga, minha irmã, de tantos anos de idealismo em causas em defesa da vida e da família. Olha, meu presidente, amigo, senador Marcos Pontes, são dezenas de pedidos de impeachment de ministros do STF, sendo 3 deles de minha autoria, completamente ignorados pelo Senado Federal. O último pedido do ministro Moraes é composto por mais de 50 laudas, assinado por 157 deputados, 2 juristas e apoiado por quase 2 milhões de brasileiros. E é um silêncio ensurdecedor que a gente vê da presidência da casa. Essa casa não pode continuar perante a sociedade como um faz de conta, a um custo anual de 6 de bola, 6 bilhões de reais, que é o orçamento do Senado, maior do que a maioria esmagadora das prefeituras de capitais do Brasil.
Precisamos reduzir drasticamente os privilégios concedidos a parlamentares, como, por exemplo, o plano de saúde vitalício. Redução de verba de gabinete é urgente e também o próprio número de assessores. Eu já venho praticando, não só falo, venho praticando isso desde o início desse mandato e a economia só do nosso gabinete já rendeu 11 milhões de reais de devolução. É preciso também reduzir os valores das emendas parlamentares. Eu tenho até uma PEC para acabar. Restringindo apenas, e olhe lá, para as impositivas constitucionais. Isso, se não dá para acabar, pelo menos fazer isso. Nós precisamos dar o exemplo, porque o exemplo deve vir de cima. Então, que fiquem apenas as impositivas constitucionais com a igualdade de condição de todos os parlamentares, independente da vinculação partidária e buscando sempre o máximo de transparência. Isso é ser republicano. Eu sei que o jogo está jogado. A gente sabe que o jogo é bruto. Mas eu confio na capacidade, senador Cleitinho, de reflexão de todo ser humano. Ainda mais de pessoas que só o poder de Deus trouxeram para cá, porque toda autoridade é constituída por Deus. Nós somos privilegiados, 81 senadores em meio a mais de 200 milhões de brasileiros. Eu acredito na capacidade de reflexão, senador Jaime Bagatoli, para que possamos colocar o Senado onde ele merece, com independência, com altivez. Por fim, senhor presidente, é preciso democratizar a definição das pautas de votação em plenário, prevalecendo sempre o interesse maior da sociedade brasileira e não apenas do governo ou de interesses pessoais, que muitas vezes a gente vê prevalecerem aqui. Além disso, cada senador deve ter garantido o direito legítimo de apresentar um projeto de lei por ano para ser deliberado em Senado. Para ser deliberado em Senado. Isso é o mínimo. Eu concluindo, nesse momento tão crítico da nossa história, eu sinto que não tenho o direito de permanecer calado como um mero observador disso tudo. Sou um dos parlamentares que mais subiu desde o início do mandato a essa tribuna e fiz denúncias, pronunciamentos fortes, falando o que eu estou dizendo aqui mais uma vez. Sinto que mesmo reconhecendo minhas inúmeras limitações e imperfeições, que são muitas, eu tenho o dever de fazer da melhor forma possível aquilo que está ao meu alcance, apresentando o meu nome para a eleição à presidência do Senado Federal. Antes, eu preciso fazer aqui, e nada é por acaso, é Deus agindo, um reconhecimento a quem primeiro teve nessa legislatura, que chegou há pouco tempo no Senado, o senador Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes, que teve a coragem de colocar seu nome à disposição para esse próximo pleito. Senador Marcos Pontes, parabéns pela iniciativa. O senhor não apenas é um ser humano fantástico, de superação, chegou aonde chegou, no hemisfério sul, o único que chegou a uma estação espacial, mas o senhor está fazendo um grande trabalho aqui e é mais do que legítimo essa sua candidatura. E eu quero dizer que quanto mais candidaturas para a alternância verdadeira de poder vierem se colocar nessa casa, é bom para a recuperação da democracia do Brasil. Porque hoje nós temos uma ditadura instalada e precisamos fazer um debate com a sociedade brasileira, aberta, transparente, a partir de agora, com mais candidatos ao Senado. E é por isso que eu coloco o meu nome e elogio o senhor ter colocado o seu nome também. Então, eu agradeço à sociedade brasileira, peço a mobilização dos brasileiros de bem, que estão gostando de política, estão acompanhando a política, para que eles possam, de forma respeitosa, de forma educada, de forma
ordeira, cobrar seus representantes uma posição transparente. Eu sempre defendi o voto aberto e vou também continuar como candidato a presidente do Senado, também defendendo a transparência, para que você saiba realmente quem o seu representante votou para a presidência do Senado. A gente está no momento chave do Brasil, e essa casa, eu tenho muita fé e esperança, com Jesus no comando, que nós vamos ter um desfecho diferente, com a casa tendo uma postura realmente republicana. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus nos abençoe nessa jornada. Obrigado, senador Eduardo Girão. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar.
Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.